Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso Evangelho, que possamos agora nos envolver com muito amor, com muita luz. Vamos nos preparar para ouvir a palavra desta noite e vamos iniciar com uma prece da solidariedade. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar o cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar o afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas, se eu também estiver com dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar. Sofrer sem ter com quem dividir. Precisar desabafar e não ter quem ouvir. Enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Boa noite a todos. O pensamento de hoje Deus está dentro de todos nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus estará dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja sofrendo pelos males da vida, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade, em nenhum momento de sua vida. Deus está dentro de você. Que assim seja. Boa noite a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. Deixar vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, trouxeram crianças para que eles a tocassem, e como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que se apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixar vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele a abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como um símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, ao renascer na vida corporal, as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança,
ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino é de Deus para ela, mas para quê? Aqueles que se assemelham a ela. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o nascimento tal como é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar, e essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar da graça inocente, nele encontrasse, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido o seu passado. Assim seja. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Vamos pensar um pouco o que essas palavras nos dizem. Primeiro, falar da pureza de coração. E é isso que nós vamos através dos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui Jesus nos fala da pureza de coração. E Jesus começa com esse exemplo: deixar que venham a mim as criancinhas. E nós podemos pensar, só as crianças vão ver a Deus porque são puras de coração? Aí surge a dúvida. Mas nós sabemos que existe a reencarnação. E os espíritos que reencarnam, ele pode ter tido várias experiências, inclusive experiências negativas, e não ter a pureza de coração naquele momento. A lei divina faz que aquele espírito, ao reencarnar, esqueça as experiências passadas para ter novas oportunidades. E naquele momento que ele reencarna, desde os primeiros meses até a fase infantil, primeiros anos, toda criança, ela tem a simplicidade, a humildade, a doçura no coração. Então, quando Jesus falou que para termos a pureza de coração, para vermos a Deus, teríamos que nos fazer como as crianças, ele não falou que as crianças terão o reino de Deus. Ele falou que nós teríamos que nos colocar como as crianças e termos a pureza de coração, a humildade, a simplicidade, que por mais endurecido que o espírito seja, quando ele reencarna, ele tem as características da simplicidade e da humildade do coração. Isso é a bondade divina que se manifesta e é tão perfeita que se a mãe recebesse no braço, o pai recebesse aquele espírito que às vezes já foi seu inimigo em outra encarnação e que sabe que teve um passado e que aquele espírito perverso a pessoa não ia receber com o amor que a inocência de uma criança nos traz. Então, é a bondade divina que se manifesta, trazendo essa doçura, essa pureza, essa inocência à criança. O espírito, mesmo tendo um passado cheio de dívida, de compromisso com a lei divina, naquele momento, ele se reveste da pureza, que faz bem tanto para ele, que esquece o passado, quanto para os pais e para as demais pessoas que vão recebê-lo. E que assim seja, graças a Deus. E assim, tranquilos e harmonizados que estamos, com um coração leve e humilde, como uma criança,
vamos passando os nossos melhores sentimentos nas vibrações dessa noite. Vibrando pelo nosso planeta Terra, onde existem muitas moradas do Pai. Vibrando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes e dirigentes. Vamos vibrando pelos nossos idosos, principalmente aqueles que se encontram no abandono dentro dos seus próprios lares. As crianças em orfanatos, em ruas da nossa cidade. Vamos vibrando para os hospitais. Em cada leito de hospital, que a luz de Jesus possa ser presente neste momento que estamos atravessando. Vamos vibrando para cada ser que está desencarnando, assim como aos milhares que estão encarnando no nosso planeta. Vamos vibrando pela nossa casa de caridade, amor e luz, por todos os nossos companheiros, pelos nossos dirigentes, para que eles possam conseguir força e perseverar dentro do amor de Cristo. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelos nossos entes queridos. E vamos também pedir licença a Jesus para vibrar por nós mesmos nesse momento. E assim, com esse coração agradecido, certo de estarmos trilhando o caminho do bem, vamos pedir a Jesus que esteja conosco hoje e sempre. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que Jesus nos acompanhe até a próxima semana no nosso Evangelho.